A paz do Senhor, professor. Seja bem-vindo ao podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor, professora Ingrid. A paz do Senhor, professor Douglas Nilson. Paz do Senhor, irmã Manu, irmão Nilson, e a todos os professores que nos assistem. Pai do Senhor, professora, você que nos acompanha em mais uma aula, mais uma discussão hoje sobre a temática do namoro. Vamos ver o que o Senhor tem para nós neste dia, de forma que venha ajudá-lo, professor, na construção da sua aula. Então, esta aula, véspera de Natal, é uma aula que antecipa aí o fechamento desse trimestre. Você pode começar conversando com os alunos sobre os valores que eles têm aprendido ao longo desse ano, o que eles ainda necessitam ou sentem que ainda tem dificuldade. Então, você pode estar iniciando essa aula com um momento reflexivo, de conversa mesmo ali, diálogo, até de ouvi-los um pouco a respeito desse trimestre, né? Já que estamos aí na véspera de Natal, né? Então, hoje a gente está aqui com vocês para falar sobre a lição de número 13, né? Que tem por título Namorar Agora Não. E aqui é algo interessante porque você já pode começar também perguntando a eles, para eles, o que é namorar? Por que a gente namora? Por que as pessoas namoram? Né? E aqui você pode, professor, estar trazendo em diferentes contextos, né, o conceito de infância, de adolescente, de jovem, ele vai mudando conforme as épocas, conforme o tempo, né, e a globalização e aí o avanço tecnológico. Então, tudo isso influencia o conceito e a concepção, né, desses de infância, de adolescência, de jovem. Por que isso é importante para introduzir essa lição, né? Primeiro porque, de fato, a lição ela já responde, né, que eles não possuem ainda idade para namorar, apesar que a nossa sociedade ela vai mostrar o inverso disso, né? Vai dizer que não tem idade, né? Em uma situação, em uma escola que eu trabalhei, ali ainda na infância, na primeiríssima infância, as crianças estavam ali por volta de 6, 7 anos, a mãe incentivava o filho a levar flores para a menina e dizia, né, que eles eram ali namorados. Então, é algo que vai contrário totalmente, né? Não se há essa idade, né? Nós vamos ver ao longo da lição se realmente tem idade. Aqui é algo para se falar um pouco delicado, porque quando a gente fala para eles, né, esse ano a gente teve a oportunidade no nosso setor de falar sobre relacionamentos, ali no meio do ano, próximo à data do Dia dos Namorados, e eu fiquei com a classe dessa idade, né, de pré-adolescentes e juvenis ali. E conversando com eles sobre isso, sobre namorar, eles ainda perguntaram assim: e tem idade para namorar? Para mim, não precisava ter idade para namorar, não. A pessoa quer namorar, namora. Né? Então, eles ainda têm muito essa ideia. Mas por quê? Porque a nossa sociedade, ela mostra que tudo pode, tudo é permissível e em qualquer idade. Por isso que os objetivos da lição de hoje vai explicar sobre o que significa namoro, vai apontar que há um tempo determinado para cada experiência na vida e vai também falar sobre entendermos que é preciso aprender a lidar com as nossas emoções, né? E os saberes escolares, professora Ingrid? O namoro é definido como uma relação afetiva mantida por duas pessoas que desejam se conhecer. A palavra de Deus declara que há um tempo determinado para todas as coisas. O cristão é diferente, não se mistura com as ideias mundanas. É necessário esperar a hora certa para viver cada experiência. A sociedade ímpia ensina a ficar, experimentar e provar, e as mudanças físicas são as mais diversas, influenciam psicologicamente.
Bem, professor Douglas Nilson, suas considerações iniciais para essa lição? Conforme já falamos anteriormente, esse tema do namoro, é um tema tal como outros que nós trabalhamos ao longo desse trimestre, é um tema que é dado-se uma importância acima do normal para a faixa etária que nós trabalhamos e temos consequências muito danosas para os adolescentes que amanhã serão jovens e depois adultos. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo desse tempo. Professora Ingrid? É um tema muito importante, né? Tanto para se trabalhar com os pré-adolescentes, como seria para os pais. Porque tem isso que a irmã Manu falou, de uma criança que é incentivada e ficam com brincadeiras, muitas vezes, namora, criança não namora, pré-adolescente não namora, não deveria namorar, né? E a gente vê que o mundo incentiva uma coisa e muitas vezes a própria igreja, os pais, assim, vão na onda como se fosse algo inofensivo, que não é. Você está ali antecipando algo que é para o futuro. Essas questões de namoro, de relacionamento. Então, é algo muito importante da gente estar orientando. Muitas vezes, esse pré-adolescente, ele não tem essa orientação em casa. Então, o professor, como boca de Deus, como canal do Senhor na vida dele, pode estar aí ajudando, instruindo nesse processo para ele entender. Ele entender o que é certo, o que ele precisa fazer, que existe uma maturidade, que ele precisa ter uma maturidade espiritual, física, financeira, para entrar num relacionamento com outra pessoa, né? Exatamente. Então, nessa lição, vamos ver orientações, né, em relação à temática, né, do namoro. É algo interessante porque a gente, quando sabemos que é natural da idade, né, por questões hormonais, as mudanças, então cresce um pouquinho, já acha que, ai, agora eu posso namorar, né, agora eu posso tudo, entre aspas. Quando, na verdade, não, né, mesmo crescendo e com as mudanças, mas é natural vir o sentimento. E aí, como a gente vai também discutir, né? E você, professor, vai levar para os seus alunos como eles podem aprender a lidar biblicamente com essas emoções, com esses desejos, com esses sentimentos. Para começar, vamos falar sobre o que é o namoro. Então, uma relação afetiva e de respeito. Professor Douglas Nilson? Falar do namoro, novamente, nós precisamos primeiro trazer um conceito, um contexto bíblico para que os nossos alunos pré-adolescentes entendam e possa é, avaliar. Veja que na nossa sociedade, namoro é uma experiência. Estamos lidando com adolescentes de 11, 12 anos. Há algumas décadas, essa faixa etária, você ainda via por toda parte pessoas brincando, vivenciando essa passagem que muitos ainda relutavam em fazer essa transição. Hoje, os adolescentes, impulsionados por uma sociedade contrária às escrituras, que quer acelerar processos, quer relativizar absolutos e quer normatizar padrões que não têm procedência bíblica, acha normal uma criança, um pré-adolescente de 11, 12 anos começar a namorar. Só que a questão é assim, o conceito de namoro na sociedade é diferente do conceito de namoro bíblico. Como a sociedade tem um conceito e nós absolvemos esse conceito da sociedade, dá errado, porque na sociedade não existe limite para o sexo. Na sociedade, se eu namoro e não deu certo, a vida segue. Na sociedade, eu não preciso namorar pensando em um compromisso sério do casamento. Eu vou namorar, eu vou viver o momento. No contexto cristão, no contexto bíblico, primeiro que você não vê esse termo namoro na Bíblia. Namoro é, é algo tão sério, é algo tão sagrado nesse sentido, porque se eu me envolvo com uma
uma pessoa que eu não tenho minimamente compreensão do que isso pode ocasionar, eu estou cometendo um pecado chamado defraudação. Ou seja, eu estou fazendo uso de alguém que eu não tenho certeza que eu posso caminhar até a eternidade com ela. Então, estamos lidando com a faixa etária que eles sequer entendem o seu corpo, compreendem o seu corpo, pulverizado pela influência pecaminosa de mídias, de redes sociais. Esses jovens cada vez mais vão tendo acesso à pornografia e seus complementos. Então, o que acontece é o seguinte: a sociedade incentiva as adolescentes a fazer exames, tomar vacinas em uma data para que já lhe deixe prevenida de eventuais doenças por favorecer a prática sexual. Então, o que acontece é que cada vez os nossos adolescentes vão vivendo relacionamentos pecaminosos, mesmo achando que isso é correto. Não estou dizendo que eles estão praticando sexo, não é isso. O que eu estou dizendo é que eles não estão preparados sequer para viver para si, para ter as suas responsabilidades pessoais do lar, mas querem namorar. Por quê? Porque a sociedade, porque a igreja, importando um valor pecaminoso da sociedade, dá isso como status. Então, o rapaz que tem uma namorada com 12 anos, ele é tido como a pessoa bem vista. Mas veja, avalie. Imagine que um garoto, um adolescente, aos 12 anos começa a namorar. Eu ainda não vi, e aí você, professor que nos acompanha, pode até colocar nos comentários, isso servirá de informações para nós. Eu ainda não vi um adolescente que começa a namorar aos 12 anos de idade conseguir passar tanto tempo, porque cada vez mais os casamentos, as pessoas vão casando mais tarde. Antigamente, com 20 anos, 18 anos, isso já era uma prática, às vezes até mais cedo. Hoje, muitas vezes, o tempo passa dos 20 e poucos anos, 25 anos. Imagina um adolescente começar a namorar com 12 anos e casar com 24 anos. O dobro da sua idade em um relacionamento. Então, assim, é muita vulnerabilidade e pode acontecer, pode, mas eu ainda não vi um relacionamento desse perdurar. O que eu já vi foi pessoas nessa idade querendo namorar e em fração de 3, 4, 5 anos já namoraram 3, 4, 5 pessoas e as pessoas têm como normal, infelizmente. Verdade, né? E tanto que, mas dentro disso a gente sabe também que está associado questões hormonais, né? E aí, professora Ingrid, como é que a lição aborda esse lidar com os hormônios? Bem, aqui a gente vai diante da Bíblia que fala que tudo tem um tempo determinado, né? Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor, como diz Eclesiastes, e não é diferente em relação a isso de namoro. A gente precisa esperar para viver cada etapa que Deus tem para a nossa vida. Em diferentes culturas, em diferentes contextos e épocas, o casamento era mais cedo, enfim. Mas na realidade que a gente vive hoje, a gente não é comum, né? Não é o certo você ver uma criança de 12, 13 anos se casando. Existe, muitas vezes, os jovens, os adolescentes, eles chegam com a pergunta de, tem uma idade certa para isso e para aquilo. A questão é que você precisa de uma maturidade em algumas áreas. Uma criança de 12 anos, um pré-adolescente, ele tem maturidade espiritual para se envolver num relacionamento com outra pessoa. Ele tem uma maturidade emocional para se envolver num relacionamento com outra pessoa. Ele acabou de sair da infância. Enfim, ele tem uma maturidade financeira, no mínimo para pagar um sorvete para a menina. Enfim, ele não pode sair sozinho, ele vai namorar, o pai tem que levar ele, enfim. A gente sabe que tem a questão dos hormônios, né? Uma fase de muitas mudanças, de mudanças físicas, de mudança no corpo.
é um período que eles potencializam tudo, acaba tendo mais ansiedade, né? Tem um certo desajuste emocional e entra a questão de os desejos físicos, né, que aparecem. Algo que precisa ser bem canalizado, principalmente pelos pais, né? Canalizar é, essas mudanças, esses hormônios que eles estão sentindo para o que é útil para a idade dele, para os estudos, para se envolver na obra do Senhor, para fazer uma atividade física e não para ser incentivado a namorar precocemente. Infelizmente, é muito comum. Um exemplo que eu tenho de um relato de uma mãe que deixava a filha namorar, ela era uma criança, não era nem pré-adolescente. E a justificativa era que era bom para a autoestima dela. E assim, é um choque ouvir isso. E é uma mãe psicóloga. Mas ela disse que fazia bem para a questão emocional. Tipo assim, de autoestima da menina, de se sentir cortejada, por certo. E eu, gente, ela é uma criança, ela não devia estar pensando nisso. Aí, enfim, a menina tinha um namoro que era um namoro de pegar na mão, isso que de levar flores, né? De ganhar presente. E terminou. Ela decidiu terminar com o menino porque ela estava em outra fase. Aí o menino ficou arrasado. Aí você vê duas crianças vivendo algo que é para um adulto viver. Então aí já mexeu em questões emocionais do menino, da criança que estava envolvido num namoro, sendo uma criança. Aí você vê pais que são adultos, que têm uma mentalidade e é para ter uma maturidade, permitindo que o seu filho se exponha a algo como isso, com a desculpa de que não é bom para a autoestima. Autoestima que é autoestima, né? Então, infelizmente, tem essa questão. Eu acho que, principalmente, os pais, né, precisam ter essa sabedoria de canalizar como é que eu vou ajudar esse meu filho. E, professor, muitas vezes os pais não têm essa sabedoria, né? Enfim, pode ter pais que não sejam crentes. Então, você, professor, é um instrumento de Deus na vida dos seus alunos para ajudar, para incentivar, para instruir, para tentar direcionar eles a usar esses hormônios, todas essas mudanças que eles estão vivendo, para algo que vá acrescentar espiritualmente, que vá acrescentar na vida deles, pessoal, de estudo, de fazer um esporte, e não se envolver num relacionamento sem ele estar pronto para isso. É verdade, né? E aqui, pensando, a gente participa, né, de alguns eventos voltados à liderança de jovens e alguns relatam, né, que os pais acabam, às vezes, o líder fala algo, aí o pai vem e fala outra coisa totalmente inversa, contrária. Então, é importante também se pensar, né, nesse público-alvo no sentido de você ter perto, dentro da sua liderança ali, na medida do possível, claro, mas pensar algo até sobre, né, a respeito, principalmente especificamente para pais de alunos nessa idade, né, a igreja, você professor, junto ao departamento de jovens, junto ao departamento da família, né, podem pensar juntos, em conjunto, a maneira como pode conversar com o pai sobre essas questões, né, principalmente essa que envolve, né, uma outra pessoa, que envolve sentimento, que envolve relacionamentos. E aqui o tópico 2 vai falar: tudo tem o seu tempo determinado, como a professora Ingrid já iniciou, né? Então, desfrutando de boas amizades. Professor Douglas Nilson. Amizade, ela precisa ter um viés vertical. É fato que o nosso aluno de 11, 12 anos pode ainda não ter uma prática de devocional constante. Então, professores precisam, muitas vezes, estar próximo dos pais dos seus alunos para ajudá-los nesse processo. Por quê? Por que é que nós temos uma sociedade tão de ponta cabeça, se é que podemos dizer assim? Porque os adolescentes, os pais não conversam com os adolescentes, não conversam assuntos relacionados a relacionamentos, relacionados a futuro. Nós achamos que não é tempo ainda para falar sobre isso. Só que eles sabem sobre isso da forma mais pecaminosa possível. E aí, quando
essas práticas pecaminosas que são lícitas para uma sociedade, mas pecaminosas para o povo de Deus, segundo as Escrituras, isso pode tornar um ciclo vicioso na vida desse jovem. Então, desfrutar boas amizades começa em que esse nosso aluno precisa ter uma boa amizade com seus pais. Segundo, esse aluno precisa ter uma boa amizade com seu professor, porque esse professor ele faz parte desse processo de discipulado. Esse professor terá maturidade para orientar biblicamente o seu aluno sobre essas temáticas. E essas temáticas nós temos que falar não como forma, às vezes nós queremos falar sobre forma jocosa, com brincadeira. Nós temos que falar sério para que eles entendam a seriedade do assunto. Isso é um assunto sério. Namoro não é só pegar na mão. Namoro não é tirar uma foto e botar no Instagram. Namoro não é fazer 1 mês, 2 meses, 6 meses. Namoro é um relacionamento que reflete, que deve culminar. Não quer dizer que todo namoro vai culminar no casamento, mas quando duas pessoas lá dentro do namoro têm que ter minimamente a consciência do que aquilo pode resultar em uma família, em uma aliança com Deus e com o outro, em uma família que assuma um compromisso diante de Deus de glorificar ao Senhor. Então, o tempo para esse adolescente é de fortalecer vínculos, boas amizades, amizades que lhe aproximem do Senhor, amizades que lhe fortalecem. Por isso que os pais, eles precisam estar acompanhando, monitorando quem são as amizades dos seus filhos. Porque não é porque é o jovem que é da igreja, adolescente que é da igreja, é filho da irmã da igreja, do irmão da igreja, acompanhe. Acompanhe o que ele conversa nas mídias sociais, acompanhe o que eles estão ali dialogando, acompanhe sobre o que, os temas, para onde querem ir, acompanhe. Seja amigo dos seus filhos. Professor, seja amigo dos seus alunos. E alunos, como a professora Manuela falou em outro momento, busque em Deus boas amizades, relacionamentos saudáveis, relacionamentos que lhe fortaleçam na caminhada. Amém. Então, encerramos o segundo tópico, né? Falando agora sobre formando sua identidade. Professora Ingrid. Bem, essa é uma fase que a identidade do pré-adolescente, né, essa fase da adolescência, está sendo formada. Então, professor, é um ótimo momento, é uma ótima chance de você chegar e incentivar ele nessa formação dessa identidade. O que ele precisa fazer nesse momento? Como ele pode investir o tempo dele, em que ele deve se dedicar, como ele deve se preparar para a vida adulta, né, para o futuro. Então, uma coisa fundamental é você incentivar ele a investir no tempo dele com Deus. É mostrar que essa não é uma idade para ele estar preocupado com o namoro, até porque você pode perguntar, você quer namorar para quê? Né? Pretende casar quando? Você tem dinheiro para sustentar uma família? Então, ele precisa entender que namoro, o objetivo, o propósito de um namoro cristão é você formar uma família, você casar com a pessoa. Então, você não vai sair experimentando todo mundo, ficando e para ver o que dá certo. Não, ele não pode ter uma identidade formada nisso. E nesse tempo, enquanto ele espera, o que é que ele pode fazer? Ele pode investir o tempo dele com Deus, né? Ele pode investir no relacionamento com Deus. Ele pode investir na presença de Deus, se esforçar para conhecer as Escrituras. Então, nesse momento de formação da identidade, mostre para ele que futuramente, para ele encontrar alguém, para ele formar uma família, ele precisa ser alguém pronto, preparado para isso. Preparado espiritualmente, preparado emocionalmente, intelectualmente. Ele vai ser alguém vazio que ficou a vida toda esperando para encontrar alguém, né? Que as pessoas não se completam, elas precisam ser completas em Cristo e um dia se juntarem para somar para o reino de Deus, né? Que um relacionamento, um casamento tem que ser para a glória de Deus. Você quer casar para que sua família faça o quê para o Senhor? Como você vai glorificar a Deus nisso que você faz? Então, professor, incentive seus alunos a estudarem, a se esforçarem na escola, a procurarem ler, se dedicar à leitura, ler bons livros, coisas que edifiquem, que acrescentem na vida deles, a investir em tempo de oração, em conhecer o Senhor e se relacionar com o Senhor, a
ler a Bíblia, a tentar entender, se aprofundar, estudar a Bíblia e preparar as outras áreas da vida dele, né? Ele preparar todas essas áreas da vida dele, crescendo nisso, amadurecendo nisso, para que no tempo certo, quando ele tiver uma idade melhor, uma maturidade nessas outras áreas, ele consiga se envolver com alguém, se relacionar com alguém com um propósito de casar, de formar uma família e ter esse entendimento. Então, que a identidade dele seja formada baseada na palavra de Deus, baseado nos ensinos do Senhor, se relacionando com o Senhor. E não adianta ele se relacionar com várias outras pessoas e não se relacionarem com Deus. Então, antes de querer se envolver com outra pessoa, iniciar um namoro, eles precisam ter um relacionamento muito bem construído com o Senhor. Isso mesmo, né? Eu acho que quando essa base ela está em Cristo, né? Então minhas amizades também vão estar no sentido de vou estar me relacionando bem com o outro, vou estar entendendo qual é o meu momento agora, o que que eu preciso focar, o que que eu preciso fazer, né? Diferente de alguém que está totalmente imerso e totalmente envolvido nos conceitos que a sociedade e naquilo que a sociedade prega e acredita, né? Para finalizar o, a nossa lição de hoje, né? O terceiro tópico vai falar sobre lidando com as emoções. Então, existe também, né, muitos conflitos psicológicos por justamente uma falta de maturidade. E que ele vai, e nós vamos, né? Nós, até hoje, com a idade que temos, continuamos amadurecendo, crescendo em conhecimento, compreendendo situações que anteriormente vimos de uma forma, já vimos de outra, né? Então, a todo momento nós estamos crescendo, mas que esse crescimento ele também precisa ser em Cristo e que nós sabemos que Jesus, quando esteve na Terra, ele tinha emoções, assim como nós temos emoções. Apenas precisamos aprender a lidar com elas, né, biblicamente. E aí uma delas, principalmente nessa idade, é a ansiedade. Professor Douglas Nilson, como é que a lição traz aí esse lidando com a ansiedade? A ansiedade, a faixa etária, ela, de certa forma, potencializa essa ansiedade, mas, novamente, ela está muito ligada ao que a sociedade impõe sobre esses adolescentes. A sociedade impõe um valor, uma responsabilidade que não é cabível à faixa etária. Por exemplo, eu falei no início da lição, essa faixa etária, há algumas décadas, esses pré-adolescentes, qual era o que estava ocupando a sua mente? Estudar, brincar. E responsabilidades do lar que ele tinha quando seus pais os educavam. Via de regra e de forma resumida era isso. Hoje, o que acontece? A sociedade impõe que o adolescente ele não precisa tá brincando, ele precisa estar estudando, 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 e quando sobra um tempo, pensar já no seu futuro. E isso envolve, além de uma luta desenfreada por uma profissão desde cedo, envolve também relacionamento. Então, essa ansiedade, ela só tem uma forma de curar, à luz das Escrituras. Porque, primeiro, a Bíblia está recheada de versículos que nos orientam a não andar ansioso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os pais e professores precisam ensinar esses adolescentes que a ansiedade ela pode estar atrelada a uma falta de fé no Deus que já sabe todos os nossos dias, antes mesmo dele vir a existência. Em terceiro lugar, a ansiedade reflete uma, um desejo de querer controlar. É um desejo de controle. Olha, Deus é como se Deus não está preocupado com o meu amanhã, eu vou logo me resolver. Quando, na verdade,
Deus, ele tem um controle de todas as coisas. Então, muitas vezes, por que é que cada vez nós vemos, nos dias de hoje, adolescente enfrentando problemas depressivos? O super ansioso que vai fazer uma prova, ou então, eu vou ver alguém. Por quê? Porque nós estamos impondo uma responsabilidade sobre ele, mas essa responsabilidade não é que eu esteja dizendo que ele não deva ter responsabilidade, mas essa responsabilidade é uma forma de querer fazê-lo ser um Deus. E nós, homens, nunca vamos ser Deus. Como a professora Ingrid falou em um outro momento, tudo aquilo que eu coloco na posição de Deus é um ídolo. Então, muitas vezes nós estamos tornando nossos filhos adolescentes ídolos. Nós queremos que eles, e voltando ao tema que estamos tratando, queremos que ele namore logo cedo, mas nós não queremos que ele namore qualquer pessoa. É o padrão que nós traçamos. Ou seja, muitas vezes esse menino ainda não sabe bem discernir esse padrão, mas pai já tem um padrão, um estereótipo de beleza. A filha daquela pessoa é uma menina bonita, você vê uma menina assim, é desse jeito. Isso cria na mente desse adolescente que ainda não entende muito sobre isso, aquela questão de, eu serei exitoso se eu namorar com essa menina. Mas só Deus conhece corações. Portanto, ansiedade, pais, professores, ensine seus filhos adolescentes a depender de Deus desde já, porque a própria palavra diz: porque nós estamos ansiosos pelo amanhã, pelo que vamos comer, pelo que vamos beber, pelo que vamos vestir. Então, ansiedade. Pai, sente com seus filhos adolescentes, faça eles entender que o hoje nós vamos viver de forma que glorifique ao Senhor. E tudo aquilo que eu quero trazer para hoje, que ainda não diz respeito ao meu hoje, eu estou querendo acelerar um processo que Deus não comunga. É verdade. E para encerrar, né, mudanças impactantes. Professora Ingrid. Só retomando o que o irmão Nilson falou, quando a gente acelera o processo, né, a gente tem consequências. Sempre que você acelera o processo, aí vem coisas que você não estava pronto para lidar, porque não era o tempo. Então, assim, não vale a pena, né? Não vale a pena acelerar o processo. E nessa fase de mudanças, né? Adolescência, pré-adolescência é uma fase de mudanças muito impactantes. A gente já viu aqui. Tem questões hormonais, tem questão psicológica, tem questão de ansiedade, e eles potencializam tudo. Às vezes a gente olhando na visão de adulto, você pensa, meu Deus, que besteira. Você vê algo, você diz, ah, meu Deus do céu, tá sofrendo por isso. Mas para ele, a gente já viveu a adolescência, né? Então, provavelmente a gente também era o auge, era um negócio muito absurdo, e a gente sofria horrores com uma coisa que hoje, com maturidade, com mais idade, você olha e diz, meu Deus, que besteira. Mas a gente poder olhar para esse pré-adolescente não pensando que besteira, mas tentar ouvir as demandas dele, ouvir esses sofrimentos dele, que para ele é um sofrimento muito grande, né? Pode não ser para você, professor, pode não ser para você que é adulto, mas para ele é um sofrimento, e muitas vezes ele não tem como compartilhar isso, justamente porque as pessoas não enxergam e não veem importância naquilo que ele está sentindo ou sofrendo. Então, é um período de mudanças, muitas mudanças na relação deles com os pais, com os amigos, com os irmãos da igreja. Ele tenta se sentir aceito pelos colegas, ele está ali, como a gente já falou aqui, construindo a identidade deles. Então, ele fica, que grupo eu pertenço, quem eu sou, o que é que eu gosto. E muitas vezes são influenciados a seguir padrões, porque não se encontram, não sabem quem são de fato, e ficam tentando aceitar determinadas coisas para se encaixar em um grupo. Então, muitas vezes a pessoa começa a incentivar a namorar, a ficar, tá com aquela menina, não sei o quê. E se o menino ou a menina pré-adolescente não quer, começam a inventar histórias a respeito deles. Hoje em dia tem muito isso. Eu tenho amigas de perto que, por exemplo, ela na adolescência dela, ela disse que as pessoas ficavam insinuando que ela não gostava de homem, que ela gostava de mulher, porque ela não tinha namorado nenhum, ficava incentivando ela a ficar e ela não queria ficar. E ela disse que acabou ficando para provar que ela gostava de homem.
E depois que ela ficou, começaram a falar mal dela porque ela tinha ficado. Aí eu disse, tá vendo como você não pode agradar ninguém? Então, assim, os pré-adolescentes precisam ser bem instruídos nesse sentido, porque a pessoa que eles precisam agradar, honrar, é o Senhor, é obedecer ao Senhor. Porque sempre vai ter alguém que incentiva para algo errado. Quando você faz, a mesma pessoa ou outra pessoa vai lhe criticar pelo que você fez de errado, né? Então, assim, o pré-adolescente ele tem essa necessidade de se encaixar, de pertencer a um grupo, de se entender. E ele precisa buscar ajuda no lugar certo, com as pessoas certas. E esse é o seu papel, professor, como um instrumento de Deus aí na vida deles, de se colocar à disposição como alguém que pode ajudar, orientar, indicar algum irmão, pastor, alguém de boa índole, que ajude, que tenha sabedoria, conversar com os pais desse pré-adolescente, se forem cristãos da igreja, se não forem cristãos, tentar ver uma estratégia com a liderança da igreja, com o pastor, e como ajudar essa família, porque você não pode desconsiderar as dores e sofrimentos que esse pré-adolescente passa. Você pode ser um instrumento de Deus aí na vida dessa pessoa que vai ajudar na construção da identidade dele e que vai fazer ele ter um futuro brilhante, se relacionar com alguém para a glória de Deus, viver cada etapa no tempo certo, ser incentivado nas coisas certas, né? Ele pode não seguir, mas você vai ter tido a oportunidade de orientar, ele vai ter tido alguém que ajudou ele, para depois, né, você não olhar para trás e pensar, eu poderia ter ajudado essa pessoa. Ou ele dizer, poxa, aquela professora da EBD nunca me incentivou, nunca me orientou nisso. Se tivesse alguém para me orientar, para me conduzir, para pelo menos me apresentar um caminho melhor, eu teria seguido. Né? Então, que você possa ser esse instrumento de Deus na vida dele para direcionar um caminho, para ele saber que ele teve chance, ele teve alguém que falou, que orientou, e aí vai depender dele as escolhas que ele vai seguir. Mas no nosso papel, né, de professor, de cristão, é estar tentando ajudar o nosso irmão a chegar no céu. E nesse papel de professor de ABD, né, ter essa oportunidade de estar em contato com esses pré-adolescentes é um privilégio que o Senhor nos dá e que a gente precisa aproveitar. Isso mesmo. E nós não poderíamos falar sobre não namorar ou não namorar, né? E não falar sobre a espera, né? O tempo de espera. E aqui é o tempo de espera no sentido de dizer a ele que enquanto não chega a essa maturidade, esse tempo de assumir um compromisso com outra pessoa, ele tem tempo para servir ao Senhor. Ele tem tempo para se envolver em um círculo de oração. Ele tem tempo para se envolver nas coisas de Deus, né? Seja aprender a tocar um instrumento para abençoar a igreja, seja evangelizar, seja qualquer grupo da igreja ou qualquer evento que a igreja esteja ali oportunizando, é ele dizer à família, é ele dizer ao pai, eu quero participar, eu quero estar presente, eu quero ajudar, é se colocar disponível, enquanto espera no Senhor, essa idade a servir ao Senhor. Né? Eu acho que esse é o viver o tempo, né? O tempo que eu tenho para viver eu estou em uma fase em que não tenho responsabilidade a não ser estudar, né? Mas, e que eu posso aproveitar servindo, aprendendo na casa do Senhor. Então, eu acho que incentivar isso, e aí dentro disso, Deus vai ali, junto ao Espírito Santo, ensinando a como ele pode lidar com essa vontade de, ai, Senhor, será que eu vou namorar? Será que eu vou construir uma família? Porque essa é uma preocupação que passa, né, na vida deles. Hoje, os meus alunos pré-adolescentes, alguns dizem assim, cara, namorar, mas tem outro que está na mesma classe, que já tem 12 e que diz assim, que já fica calado. Então, você já vê ali que tem um interesse, que já pensa, ai, será que eu vou namorar? Será que eu vou conseguir? E pergunta, né, professora, eu quero namorar, eu quero ter uma família. E a gente sabe que esse é o desejo, porque está inerente a nós, né? Existe um escritor cristão que fala, né, que o homem ele vive esses anseios após a queda, né, que é o anseio da vida eterna, né, porque ninguém quer morrer e nem quer que o outro morra, assim como também o anseio
de encontrar o amor verdadeiro, a paixão da sua vida, né? Porque todos nós, em uma certa idade, sonhou em encontrar esse amor verdadeiro, encontrar esse amor aí para a vida eterna. E eles também, né, para a vida inteira. E eles também anseiam por isso. Então, precisamos, dentro de tudo isso que falamos, né, levá-los a entender que é o momento de esperar e esperar no Senhor, com o Senhor, servindo a Ele. Amém? Então, somos gratos a Deus por essa oportunidade, né? Deixo agora o professor Douglas, professora Ingrid, com as considerações finais, em seguida o professor Douglas. Bem, para finalizar, queria só destacar a curiosidade bíblica que tem na lição, né, que é um diálogo entre duas pré-adolescentes e que pode ser muito comum na vida dos pré-adolescentes da sua sala, professor, que é quando chega um amiguinho, né, da igreja e tal e começa a comentar, eu vi você e fulaninho, vocês dão certo, parecia um casal de namorados. E no diálogo aqui que ilustra, mostra a menina, a outra menina dizendo, mas que conversa é essa? Você acha que a gente tem idade para namorar? E olha a pergunta que vem. Ela diz: não acredito, você vai negar. Você quer ser muito santarrona. Então, esse tipo de comentário acontece. Não, você quer ser muito santa também. Não, você nada a ver. Né? Sempre vem esse tipo, nada a ver. E enquanto de um lado o pré-adolescente, né, a pessoa tenta justificar que não, segundo a palavra de Deus, tudo tem um tempo determinado, a gente precisa esperar, a gente precisa não pode desobedecer a palavra de Deus, não pode achar que pode desobedecer um pouquinho e tá tudo bem. Então, assim, esse tipo de cenário, professor, você pode até ter na sua sala. Pessoas que pensam das duas formas, né? De que, não tem nada a ver, é só, né? A irmã Manu estava falando aí, esse desejo, todo, né? As pessoas têm esse desejo de construir uma família, de ter um amor, e pensar, se eu não começar logo, se eu esperar demais, eu não conseguir mais para frente. Mas, assim, é se preocupar com o que precisa se preocupar nesse momento. Não, não tem que ser uma espera vazia. Eu vou ficar esperando sem fazer nada e Deus vai mandar alguém para minha vida. Não, ele vai vivendo. É o que a gente já falou aqui. Ele precisa construir um relacionamento com Deus primeiro, investir nos estudos, investir em conhecer a palavra, em orar, investir em outras coisas. E um dia ele vai encontrar alguém tão preparado como ele, que também dedicou tempo para investir nessas coisas, né? E aí juntos eles vão somar para o reino de Deus. Então, converse com seus alunos para que eles não sejam essa pessoa que fica incentivando um namoro precoce, que fica julgando o amigo que está esperando, que fica julgando o amigo que entende, assistiu a aula da EBD e entende que não é hora de namorar. Mas aí pode ter outro amiguinho, né, que faltou a aula, aí fica lá, não tem nada a ver. Fica, começa a namorar com aquela menina ali da igreja. Então, assim, que você possa, professor, tá tentando mediar e ajudar os seus alunos nesse sentido, né? De esperar o tempo certo, o tempo que o Deus tem para a vida deles. Professores, como sugestão, primeiramente eu queria apresentar uma obra, o nome do livro é Ouça, Filho Meu, é uma sequência de devocionais baseado no livro de Provérbios e voltado para jovens e adolescentes. É uma sugestão que você, professor, pode até pesquisar, de repente, poder adquirir algum para sortear, dependendo do custo, mas é um livro que pode até sugerir para os próprios pais e esses adolescentes estarem realizando. E, por fim, eu estava aqui lembrando que ao longo das eras, dos tempos, quando um determinado grupo social quer reivindicar algo, eles vão às ruas, eles lutam, eles colocam a sua mensagem, aquilo que você defende por toda parte, até que aquilo se torne verdade e as pessoas digam, temos que fazer alguma coisa porque essas pessoas não vão nos deixar em paz e vamos voltar. E muitas vezes vota-se leis que vão até de encontro às escrituras, mas por quê? Porque um grupo que muitas vezes iniciou minoritariamente foi crescendo, foi tendo adesão até ganhar uma força para mudar leis, se é que eu posso dizer assim. Assim somos nós, professores e pais que nos acompanham. Nós estamos diante de uma sociedade em que ela impõe
um padrão que é totalmente antagônico às Escrituras. E a nós só tem uma forma de combater, é fazendo entender que conosco é não, por mais difícil que seja. Precisamos tornar isso como um alarme sonoro nas nossas aulas, para os nossos alunos, para os nossos adolescentes, em toda e qualquer oportunidade. Nós não podemos omitir-nos de falar isso. Se, porventura, eles seguirem um caminho, eles poderão até seguir, mas um dia eles vão ter a convicção que a professora Ingrid o alertou por diversas vezes, a professora Manuela alertou, você, professor, alertou, não é tempo para isso, não é hora para isso. Você não está preparado para isso. Você está agindo pecaminosamente em relação a isso. Nós precisamos bater nessa tecla, porque talvez, professor, você seja alguém que levanta uma bandeira isolada, mas quando isso tornar verdade no seu coração, que tornar verdade na sua aula, que tornar verdade para os demais professores, nós podemos sim é, trazer a Bíblia para a centralidade que ela deve ter. Quando, do contrário, daqui a algumas décadas, nós podemos ter muitos testemunhos tristes de adolescentes que, impulsionados por uma sociedade pervertida e pecaminosa, incentivou-os a não só namorar aos 11, 12 anos, mas a começar a ter relação sexual. E quando pensar que não, nós vamos ter adolescentes grávidas e grávidas sem ter condições sequer de cuidar de si, mas tendo de cuidar de uma outra, de um outro ser, é, gerado em uma situação totalmente pecaminosa. Aquilo que a Bíblia condena, nós não podemos dizer que Deus abençoa. Amém. Sim, né? Somos gratos a Deus pela oportunidade de, ao longo do ano, termos servido nesse projeto, né, que é o podcast EBD em Síntese. Agradecemos a toda a direção do DENEC pela confiança, pelo convite, né, pela oportunidade de crescer com eles, né, em conhecimento cristão, mas também como alguém que serve, né? Mas estamos aqui de coração agradecido pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Assim também, professor, desejamos a você um encerramento de ano, né, em que você serviu, que você ajudou esses pré-adolescentes, que você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas, que você continue buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Encerro aqui a minha fala, né, que vocês curtam, compartilhem esse vídeo e desejo a todos a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos.